As viagens nos proporcionam muitas coisas, né? Que a gente não tem a clareza exata de tudo aquilo que ela pode nos propiciar ao longo da vida. Por isso que as minhas reflexões têm seguido e se aprofundado e estão presentes nessa expressão, educação pelas viagens. Né? As experiências de aprendizagem, de formação e de educação pelas viagens. Os significados e contribuições das viagens à transformação de si. Tudo isso está no meu desenvolvimento técnico-científico feito mais estruturadamente nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos. No mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. E com esse conhecimento mais científico dessas diferentes etapas e desses conteúdos e significados todos que eu relatei agora, hoje eu percebo que essas viagens elas têm um significado tão mais profundo que eu acho que seria uma boa opção dos viajantes, né? Todos nós somos em algum grau viajantes, mais do que turistas, né? Depois em algum momento eu farei essa distinção entre o viajante e o turista, mas pensando nessa depuração do viajante, do comportamento do viajante, né? Da forma como ele pode, se quiser, se preparar para fazer a viagem, porque a viagem ela tem etapas. Você pensa em fazê-la, aí quando você decide fazê-la, você vai se preparar para organizar a viagem, entender para onde você vai, verificar as questões operacionais de agenda, de como você vai, transporte e outras. E também o conhecimento, o que eu vou fazer lá mesmo? Por que eu resolvi fazer essa viagem para essa região, esse destino? Qual é o meu efetivo objetivo com essa viagem? E vivenciar essa estada. Isso eu acho que, além dessa primeira etapa de preparação, o vivenciar a experiência é o mais importante, que é mergulhar no contexto sócio-histórico local, conhecer as pessoas, entrar em contato, se colocar à disposição do outro para entender aquilo que ele pensa e verificar como isso contribui para o seu conhecimento. Mas a gente só vai se dar conta disso quando retornar de viagem. Porque são muitas informações. A gente vai coletando, vai experienciando o contato com as pessoas, conhecendo a história, conhecendo a paisagem, experienciando a gastronomia, a cultura, as manifestações folclóricas. E no retorno, quando a gente começa a se preparar para o retorno, é como se o nosso HD interno fosse colocando todas essas caixinhas que foram sendo preenchidas com dados, vai começando a organizar. Na viagem de retorno, a gente começa puxa, eu vi isso, vi aquilo, o que isso está? O que realmente isso aqui significa para mim? E quando você retorna, é verdade que hoje, com a internet, com todos esses aplicativos que a gente utiliza, nós fazemos o relato das nossas viagens ao longo da própria viagem. A gente acaba perdendo alguma coisa em função disso, mas é um ganho tão grande para as pessoas que nos acompanham, né? Os nossos familiares, nossos amigos, outras pessoas, porque hoje com o Instagram, com o Facebook, enfim, não só as pessoas que estão que nos seguem veem, outras também veem, né? Eu não sei bem como é que funciona isso tudo, mas acaba se
colocando à disposição do outro tantas informações inusitadas às vezes. E nesse processo do retorno e da organização dessas informações, nós vamos fazendo a nossa organização interna e, ao mesmo tempo, a gente às vezes organiza um álbum, mesmo digital, um filme, um mini documentário com os pequenos filmes que a gente vai fazendo, vídeos que a gente vai fazendo, e a gente constrói uma narrativa, né? Para dizer para o outro, olha, eu fiz isso, eu fiz assim, eu tive essa experiência. A maioria não entra na profundidade do seu significado efetivo, e das contribuições dessas viagens mais internas. Porque às vezes a pessoa também não acessa ainda isso, mas ela fica ali. E ela pode falar mais alto para outras pessoas, até do que para a própria pessoa que fez, né? Pode acontecer isso. Depende de como cada um está aberto e efetivamente preparado para utilizar isso como elementos de movimento do seu próprio inconsciente. Então, eu acho que essa depuração da viagem, hoje, por exemplo, se eu for refazer essas mesmas viagens que eu fiz, eu tenho um pouco isso em perspectiva, de revisitar alguns desses roteiros de uma outra forma, com mais tempo em cada ponto de parada, com esse novo olhar da experiência, né, de 40 anos fazendo viagens, mais até, mas eu digo, desses últimos 40 anos, revisitar aquelas que podem parecer mais significativas para aprofundar e ampliar a difusão dessa experiência, que é um dos meus objetivos, né, nessa proposta que a gente está construindo, né? Eu considero que essa possibilidade de provocar no outro, por meio das viagens e das reflexões sobre essas viagens, nessas possíveis transformações de si, ela é muito rica. E é isso que me move para as próximas décadas, de fazer esse diálogo entre as viagens externas, as viagens não só pelos deslocamentos, mas as viagens também nos textos, nas reflexões teóricas, e como isso contribui para o meu desenvolvimento contínuo, mas, sobretudo, como essa minha experiência, de alguma forma, pode contribuir para a experiência dos outros. Não para influenciá-lo, mas para provocar desejos, provocar reflexões. Puxa, que legal, eu posso fazer isso também. Mas como é que eu posso adequar essa experiência à minha possibilidade nesse momento? O mais importante é você querer fazer. Quando você decide fazer, você encontra a forma de fazer. Então, é importante que essas provocações sejam feitas. E eu acho que um dos meus objetivos é fazer essas provocações. Desestabilizar, como diz Piaget, né? O processo de evolução do ser humano, ele é feito por momentos de desequilibração para você voltar ao equilíbrio. Aí você desequilibra para voltar ao equilíbrio. Então, é constante isso. Nós não ficamos num mar plácido. Eu nunca vi um mar plácido, você já viu? Ele está sempre em movimento. O máximo que a gente consegue ver, às vezes, é um pequeno lago que parece que está totalmente tranquilo. Não tem vento, não tem movimento.
mas se você pegar um grão de areia e jogar, começam as ondinhas. Então nós estamos nesse movimento, no mar da vida, como é a palestra 001 do Pathwork, ela fala sobre isso, o mar da vida. Nós somos os timoneiros do nosso barco. Como é que a gente está conduzindo o nosso barco nessa viagem pela vida? Então eu acho que essa provocação dessa palavra viagem, ela nos leva a diversos sentidos e diversas possibilidades. A viagem que mais me provocou esse retorno às questões mais internas foi a minha primeira viagem à Itália, quando eu já tinha 27 para 28 anos. Sobretudo porque ela me levou para o local de origem, de nascimento dos meus pais e dos meus ancestrais. Era um desejo de criança, era um desejo que foi construído até a véspera da viagem, que foi se construindo por meio do que eu já contei no vídeo anterior, do meu primeiro passaporte, pelas línguas, né? Língua francesa e as demais, o conhecimento das culturas. Então, isso foi construindo um caminho, um lastro, que ao mesmo tempo ele agregava informações àquele desejo lá atrás da criança que viajava nas ilustrações e nos textos, mas antes disso, que viajava nas histórias dos meus pais, tios, tio-avô e os outros familiares que estavam na Piccola Itália, né? Que formavam a Piccola Itália. Então, isso tudo foi... é como se fosse uma pequena bola de neve, né? Que fosse reunindo tudo isso. Quando eu chego na Itália, antes de chegar na Itália, na realidade eu fiz uma pausa, porque o bilhete aéreo fazia uma pausa em Madrid. E na realidade eu cheguei por Madrid, conheci a Espanha. E eu fiz Madrid-Barcelona em trem. E depois eu fiz Barcelona, Ventimiglia, que é a fronteira da Itália com a França, também de trem, que foi uma outra experiência, mas essa eu falo em outro momento, uma experiência bastante inusitada na época para mim, porque eu não conhecia esse tipo de viagem, esse tipo de deslocamento na prática. Eu conhecia na teoria, mas na prática, na época, era outra. Então, esse processo de chegada na Europa por Madrid, pela Espanha, descendo ao sul da Espanha, Madrid, que tem uma perspectiva de Gaudí muito impactante, né? E depois todo o trajeto, eu percebo hoje que foi necessário fazer assim. Não sei te dizer ainda em detalhes, mas eu sinto agora nessa fala que era necessário que fosse assim, que eu fizesse esse trajeto. E cheguei pela fronteira da França com a Itália, por uma região, essa região da Côte d'Azur francesa, já foi italiana. Então, tanto é que quem visita e conhece, verifica que é uma parte diferente da França. Né? Ela tem uma influência italiana considerável. Quanto mais você chega da fronteira com a Itália,
mais Itália você vê nessa transição, né, dos territórios. E a chegada em Ventimiglia e depois em Sanremo, que é onde grande parte dos meus familiares que vieram do sul da Itália se instalaram ao longo do pós-guerra, ela foi muito, muito, muito acolhedora, né? Eu já conhecia alguns dos meus primos, alguns por foto, mas uns 3 ou 4 eu já conhecia. Eu fiquei hospedado na casa de um deles, que veio muito pequeno para o Brasil e aos 18 anos retornou para a Itália para cuidar dos pais. E eu brincava, quando criança, eu brincava muito com ele, brincava muito comigo, né? Comigo, com as minhas irmãs. Então, eu fui acolhido na casa deles. Então, e eu tive o prazer de acolhê-los ano passado na minha casa aqui no Brasil e passear com eles.